Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade. Mirtz, é um prazer estar aqui, é um prazer ter você conosco. São momentos que a gente gosta muito. Espero que o Senhor fale no teu coração hoje. Hoje o título da nossa pauta é Transtornos Mentais. Uma reflexão sobre saúde, fé e esperança. Na verdade, esse título, eu não escolhi, não fui eu que pautei. É uma reflexão feita mesmo numa revista cristã. Sim. Sabe? E a nossa conversa hoje não vai ser de especialistas de saúde. Justamente porque é um problema que afeta o mundo inteiro. A doença do século. Sabe? Uhum. Então, por isso a gente acha interessante pautar e conversar o que a gente tem para compartilhar com você, seja a nossa experiência, seja as nossas pesquisas, né, Conceição? Uhum. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é OMS, que todo mundo conhece, né? Saúde mental tem a ver com o bem-estar do indivíduo como um todo. Sim. Como um todo, né? É aquilo que, se o indivíduo tem saúde mental boa, o resto, as coisas, ele vai fazendo. E ao ponto, né, que se há um desequilíbrio na mente, descontrola tudo. Sabe, né? Não adianta. Sim, ao contrário também vai. E o que a gente gosta de orientar e falar, porque quando se fala em saúde mental, normalmente, no primeiro momento, as pessoas já ligam à emoção, né? Falou em saúde mental, acha que tem emoção envolvida. Não é só isso. Né? Mas não é, sabe? Ela não está ligada. Mental já diz, tem a ver com a nossa mente, né? Mas envolve tudo. As nossas características biológicas, físicas, né? E para nós cristãos, muito mais, porque nós temos um entendimento que nós somos corpo, alma e espírito. E as três partes são, né, muito importantes para Deus. Então, esse tipo de saúde, ele tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com tudo aquilo que nós fazemos, né? Sim. E agora, o que pode influenciar, né, na saúde mental, né? É muito particular de cada pessoa, né? Vai depender sempre do estilo de vida que a pessoa escolheu viver, daquilo que ela está fazendo. Onde ela está colocando a mente. Né? Principalmente, é bem isso mesmo, uma colocação. Onde ela está focando. Sabe? Então, e sabe por quê, queridos? Porque isso vai fazer, olha a importância disso. Como é também individual, é de cada um, e a Conceição colocou muito bem onde ela está focando a mente, os pensamentos que ela tem, cada um vai responder isso de modo diferente no conjunto do que nós somos dentro da sociedade, né? E hoje está muito complicado olhar para tudo, né? Até porque está tudo muito acelerado, né? Informações aceleradas, as pessoas aceleradas. Existem pessoas hoje que não conseguem ouvir um áudio no tempo de um. Ela tem que pôr no 2, porque ela não tem paciência. Ela está com pressa, né? Exatamente. E a pessoa não discerne que isso já é um distúrbiozinho que precisa ser tratado. Sabe por quê? Porque eu não sei que entendimento vai ser. Eu confesso, eu não tenho essa prática. Ou, sabe por quê? Não tem muito a ver, aparentemente, com a nossa coisa, mas pensa bem. Eu acho que até a desrespeito para quem me mandou um áudio. Porque ao colocar nessa velocidade, eu estou dizendo assim, vou ver logo do que se trata, vou ficar... Não. É a pressa mesmo. Eu quero dizer assim, eu vou me importar com o que eu estou ouvindo. Sim, né? E tem pessoas, por exemplo, para o meio comercial hoje, é muito prático o áudio. Porque você não está no trânsito, não consegue escrever. Mas tem pessoas que detestam receber o áudio já, porque não tem paciência de ouvir. Não tem. Já é um distúrbio. Já é um problema na mente, eu também acho, com certeza. Mas outro problema é justamente a palavra que eu usei, transtorno mental. Você percebeu que eu não usei a palavra doença mental, porque nem sempre o transtorno vai ser classificado como uma doença. Porque o que a gente pensa quando ouve a palavra transtorno?
uma confusão, né? Transtorno é alguma coisa não tá que... no controle, não está sob controle. Não está sob controle, fugiu do controle, Sim. é algo que perturba. Quanto né? ao áudio que eu falei, Mirtz, só queria fazer uma colocação que às vezes tem pessoas que estão em ambientes que não conseguem ouvir um áudio, aí logicamente é educado você não mandar. Dependendo do ambiente Sim. que eu estou, se eu estou aqui eu posso ler, mas não posso ouvir. Então existem também exceções. E sabe, existe, e eu acho que se resolve muito facilmente, sabe Sim. como? Você deixa bem claro no seu coisa. Eu não tenho condições nesse ouvir. período. Não por falta de fica paciência. registrado, Sim, mas fica porque registrado ambiente lá, público, estou né? trabalhando ou qualquer Sim. coisa assim, né? Agora, então a gente diz que transtorno é essa mudança, essa modificação, essa confusão que a própria palavra diz. Sim. E quais são eles? Porque os transtornos mentais, e eu vou falar da pesquisa colocada na revista justamente sobre a população brasileira, bem específico aqui no nosso caso. Eles vão incluir os transtornos de ansiedade generalizada, que é o maior de todos, Sim. né? Os transtornos, porque o generalizada, porque essa ansiedade é fobia social, pânico, um monte de coisa, né? Os transtornos depressivos, transtornos alimentares, transtornos de bipolaridade, Sim. transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, né? Sim. E outros transtornos que aparecem pontualmente. Sim. Pós-traumático, por exemplo, né? Pós-parto, alguma coisa assim, né? Mas, dentro dessa estatística, infelizmente, para nós, esses transtornos, principalmente os de humor, ansiedade e depressão, são mais comuns entre as mulheres. É verdade. É uma estatística triste, né, para nós, né? A fragilidade da mulher nessa área da mente. Nessa área da mente, Sim. eu acho que é porque emoção. ela é muito antenada, né? Nós mulheres somos muito... A gente tá ligado em Quer tudo. fazer mil coisas ao mesmo tempo. Chamam a gente de multiplural e tudo mais, polivalente, seja lá o que for, né? Sim. Agora, só que do mesmo lado, como isso ficou absolutamente comum e corriqueiro, de repente também tornou-se absolutamente comum e corriqueiro os diagnósticos. Sim. E às com vezes... muita facilidade muita hoje, facilidade, eles estão Conceição. detectando doença. Até que você falou, o distúrbio já é... Porque tudo que causa dor é doença. Então vai causar dor para alguém. Mas sabe o que? É um distúrbio mesmo. Você veja uma coisa moderna. Esses dias eu estava falando com uma pessoa do meu relacionamento de muitos anos, que eu conheço. Tipo assim, eu sei quem ela é, nós somos amigas e tudo mais. Ela chega para mim e diz assim: menina, você não sabe, fui diagnosticada com autismo. Gente, ela passou dos 50 anos. Sim. E agora alguém descobriu que ela é autista? É modinha mesmo. Sabe? Então eu fico pensando, o que é isso? Sabe porque ela não mudou nada no nosso relacionamento de anos. Tá igual, né? Diz que ela é autista. Eu digo, o que você foi procurar? Ela fazendo uma série de exames. Então é como você disse, eu acho que até é isso mesmo. É até o modismo ter diagnóstico. Vamos supor, eu tenho um desequilíbriozinho leve. É muito mais fácil eu achar uma desculpa lá do que eu corrigir aqui. Jogar a responsabilidade para cima da saúde, do médico. Certamente, Mirtz, se nós fôssemos estudadas, eu e você... Ia achar alguma coisa. Iam achar que nós também temos. Porque o ser humano, ele tem as emoções. Tem fases da adolescência, Hoje, o adolescente ele não tem liberdade nem de ser adolescente mais, ele já tem um TDAH e ele não pode, ele já é taxado, ele já tem que tomar medicamento. Por quê? Os pais estão sem paciência até de ouvir os filhos e passar essa fase com os filhos. É mais fácil levar para o médico. É pesado o que você está ouvindo da Conceição, mas eu concordo com ela. É mais fácil para alguns pais receberem um diagnóstico assim do que investigar e investir na educação diferente do filho, dar atenção, olhar o que está falhando dentro de casa, né, da parte do pai e do filho.
Infelizmente, dois, eu né? falo isso com tristeza. Eu porque também. o pai e a mãe são essenciais na criação, na educação do indivíduo. E muita gente não quer mais fazer isso. Não quer mais fazer isso. Talvez por isso a gente tenha que envolver um profissional de saúde, mas ilibado, confiável, que não está atento a modernismos e possa verdadeiramente te ajudar, se for o caso, né? Tanto, Mirtz, que os profissionais dessa área, porque a gente pode ser leigo no assunto, mas a gente está ligado por causa da palavra. Os profissionais da área dizem que quando você leva uma criança com esse tipo de comportamento, eles têm que tratar dos pais. Então já está... Estados Unidos tem um estudo agora que cientistas se voltaram para essa área. Sim, é estudo científico mesmo. Por que tanto autismo, tanta criança com problema? Por quê? Alimentação errada dos pais. Eles estão detectando Sim, eu acho que começa uma era de pesquisa diferente. Por que está acontecendo isso? Alimentação, falta de vitaminas, o pai dá os chips, dá o fast food, Conceição, que é mais fácil. Mas isso eu vou te falar. Não justifica você diagnosticar. E principalmente eu estou falando de alguém que eu conheço. Uma pessoa que já passou dos 50 e que está vivendo um problema pontual como autista. Mas agora sabe? Embora seja confortável para todo mundo. Para muitos. Até ela se sentiu até benefícios confortável. Hoje. Tem benefícios para o autista que os adultos... Todo adulto é carente. É o que eu falei, ficou até confortável. Exatamente. Ficou então, nós temos que ter muita frieza para lidar com isso. E eu acho que para a área de médicos, de especialistas nessa área, também não está fácil, sabe, Mirtz? Então, por isso essa conversa, porque nessa conversa... eu quero realmente mostrar algumas coisas, algum alerta que você pode somar. Sim. Né? Porque eu não sou diferente de você que está nos assistindo. Nós todos estamos envolvidos nisso. Sim. Sabe? Não só no que diz respeito a nós mesmas, mas nós que trabalhamos com mulheres. Trabalhamos com mulheres. E assim, a gente conversa muito, eu e meu esposo. Então, às vezes a gente fala... dada a vida que a gente tem, você não tem tempo de ficar depressivo, você não tem tempo de ter um problema, você nem lembra que isso existe. Mas existem pessoas, Mirtz, que ficam sozinhas o dia inteiro, ficam pensando coisas que não devem pensar, ou assistem e ouvem coisas que não... Que atrapalha a mente. Tudo isso influencia. Claro, porque a Conceição está falando coisas que entram na sua mente. E nós estamos falando de transtornos mentais. É isso mesmo, sabe? Então, um diagnóstico bem dado vai te encaminhar também. Mas esses, eles vão pegar uma faixa muito pequena de pessoas que verdadeiramente, por isso e aquilo... O resto fica no monte de coisa no achismo. Tem pessoas que nem foi... procurou um profissional e já se diagnosticou, sabe? Eu tenho casos que eu tenho acompanhado de maridos e mulheres que estão com relacionamento quebrado, que agora a justificativa, não, mas é que eu tenho problema de autismo, isso, ou enfim. Foi detectado isso em mim. Quer dizer, até uma forma de você justificar certas atitudes, sabe, Mirtz, no relacionamento. Sim, sabe? E a gente tem que pensar assim... são coisas que, tudo, e principalmente, por exemplo, eu tenho uma filha que é psicopedagoga, e ela trabalha com crianças de 5 a 6 anos, no início sabe? Ela tem anos de profissão, de experiência, e nunca viu um volume tão grande. O que está acontecendo? Tanto que tem pesquisas em todo canto agora, buscando por que está acontecendo isso, né? As questões de saúde mental existem sim, e essa conversa vai ajudar você a se posicionar melhor a respeito delas, é isso que a gente espera. Então, eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos conversando sobre transtorno mental, mas nós colocamos uma palavra esperança, fé, Sim. Como lidar com ele, porque diagnósticos impactam a vida de qualquer um, né? Diagnósticos às vezes mudam o rumo. E tem muitos preconceitos ainda, apesar de estar correndo solto aí os diagnósticos, ainda tem preconceito, né? E quando a gente fala em transtorno mental, é muito difícil a gente acreditar no diagnóstico, porque você está falando de uma coisa que não pode ser vista, Sim. que está dentro de você, né? Quando alguém te fala assim, por exemplo, assim, você está com câncer, ele vai provar, né? Então, uma doença física, porque é uma doença física, ele vai mostrar... Existe forma, né, de diagnosticar com precisão. Com precisão, sabe? Sim. Vai te mostrar uma imagem, uma coisa, um exame de sangue, enfim. Tem uma porção de doenças que são confirmadas por exames, Sim. né? Então, associado ao nosso corpo, essa doença física. Agora, quando você fala em coisas mentais, sempre vem na sua mente também aquela possibilidade de você concretizar isso, né? Eles veem os neurônios, as ligações dos neurônios. Então, mas isso existe é uma doença... possibilidade. Mas aí já é uma coisa que dá para... Sim, não é uma outra... doença... Um mau comportamento. Agora, sabe? Quando ela é confundida, mesclada com desvio de comportamento, com estresse, gente, com falta de vitaminas, falta de suplementos. Sim, né? Má alimentação. Sabe? A própria depressão, é claro que tem coisa muito ligada. A própria depressão, você precisa saber a raiz. Por que é que você está deprimida? Porque, de repente, você tem uma causa que temporariamente justifica a depressão. Talvez um luto mal elaborado, um estresse, enfim, tem coisas assim. Mas tem coisas físicas que justificam a depressão. Por exemplo, um hipotiroidismo pode causar uma depressão. Glandular. Aí você tem que comprovar isso, fazer um exame. Por quê? Né? Porque quando há um distúrbio, por exemplo, na tireoide, há um descontrole nos hormônios. Sim. Menopausa. Muita gente tem problema de depressão e tem transtornos mentais na época de menopausa. E não ligam isso, vão tratar de outras formas e não fazem um suplemento para menopausa, porque você deixa alguns hormônios, o corpo já não produz, a B12, a K2, a D3. E você tem que fazer um suplemento. E ainda, Conceição, você fica bem. E às vezes... Você fica bem suprindo. E eu vou te falar, eu fui surpreendida pela primeira vez no parto da minha filha. Né? Eu era bem nova, era minha primeira filha, o parto. Eu tive depressão pós-parto. Sim. E para entender isso, eu tinha consciência que eu estava deprimida. Agora, eu precisava saber por quê. Né? A gravidez mexe com todos os seus hormônios. Não é só a depressão. Teu cabelo fica liso, pelo menos aconteceu com o meu. Sim. Teu cabelo fica extremamente liso. Aí você fala, o que aconteceu com o meu cabelo? Eu que gosto de cabelo com volume, né? Sim. Algum hormônio estava errado. Então a gente vai descobrir que realmente era hormonal. Exatamente. E a depressão pós-parto, ela existe. E o que você tem? Você tem um ser dentro de você que absorve todas as tuas vitaminas, está sendo formado, e tem muita gente que não tem o hábito de fazer a suplementação. Por exemplo, quando você fica grávida, você já tem que começar a tomar B12, tomar K2, tomar a D3, para a gestação, para o bebê ficar saudável e você ficar saudável. Tem gente que não faz isso. Aí dá depressão pós-parto. E sabe, e tudo isso influencia. Às vezes você chega ao médico... se arrastando, sem disposição nenhuma, sabe? Um diagnóstico feito na sua mente por você, que não é médica. Sim. E, de repente, ele faz um exame simples e fala, escuta aqui, ó, tua vitamina D nem existe. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Aí, acabou a história, né? Existe uma você explicação. Repõe e fica ótimo, bem. saltitante. Existem pessoas, por exemplo, que falam, médicos, especialistas, que falam... você infartou? Pode ver, a sua B12 está lá embaixo. Quem que faz reposição de B12? Hoje ainda existe a medicina preventiva, sabe, Mirtz? Mas muitos problemas mentais, físicos, é por falta de suplemento. Agora você diz assim, já que não são especialistas, o que motivou essa conversa? Queridos, porque... Nós temos um Deus, né? Sim. Nós temos um manual de vida que nós elegemos, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que dá sabedoria, Sim. sabe? E essas coisas só vieram depois da queda.
Nós não fomos criados intencionalmente por Deus para sofrer tudo isso. Não, né? não. A intenção primeira de Deus, não era essa, sim, mas Ele nos criou com liberdade de escolha. E as escolhas feitas no Éden, né, resultam, elas têm consequência até hoje. Até hoje. Tem um versículo que diz, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Isso é chave. O homem com a queda começou a satisfazer o desejo da carne. Quer dizer, se satisfaz o Espírito, ele vai ter sabedoria para escolher uma boa alimentação. E sabe, e até em relação ao próprio Deus, quando Deus... realmente, quando houve a queda e houve a separação, sim, entre o homem e Deus, tudo aquilo que Ele poderia nos dar, Ele mesmo trabalhou para essa reconciliação. Sim. Imediatamente Deus começou o trabalho dele de nos reconciliar com Ele e dar soluções para tudo que nós iríamos encontrar, como encontramos hoje. Agora eu vou te fazer uma pergunta. No tempo da modernidade, quando você vai traçar esse tipo de assunto que nós estamos falando aqui, a pessoa quer o resultado, mas ela não quer gastar tempo nem investir nada nessa área. Deus se preocupa com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito. E as pessoas não estão muito preocupadas com o seu corpo. Se preocupa com os negócios. Pega uma pessoa e tenta conversar com ela um assunto desse, Mirtz. Ela sai, ela tem o problema e ela não admite. E às vezes, por causa disso, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de buscar essa sabedoria de Deus, esse ensinamento de Deus. Ela só quer o resultado, né? E sabe, Jesus quando esteve aqui, ele foi claro, ele disse no mundo, vocês vão ter aflições. Mas ele já emendou, ele disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vim para que vocês tivessem vida em abundância, sabedoria, vida com qualidade. Sim. Então, um diagnóstico às vezes pode surpreender você, mas não surpreende a Deus, sim, sabe? Então, é um Deus que sonda o nosso íntimo e a gente tem que ir pelo mesmo caminho, sabe? Nós estamos falando de transtorno mental, mas a Bíblia diz que nós podemos ter a mente de Cristo. Posta em Cristo. O que a Bíblia fala sobre renovação da mente? É você fugir desse tipo de informação que está te destruindo. Então, renovar a mente é colocar sua mente naquilo que vai te edificar, vai te construir, vai te dar uma boa alimentação. Esse é o caminho mesmo. Sabe? Então, eu quero deixar assim, algumas dicas para você. Sabe? Primeiro, uma rotina muito clara de observação daquilo que você está pensando. Sim. Sabe? Porque o pensamento vem, aí se ele for muito ruim, você afasta logo ele. Você que tem o poder de mudar. Porque você é a coisa com você. E eles vêm, pode vir de uma cena que você assistiu, de uma música que você ouviu, ou de uma conversa. Ensinamento errado que qualquer recebeu. Coisa. Aí você afasta ele sem nada. Mas ele se repete. Aí, querido, que eu digo que é uma observação rotineira mesmo. Você tem que pensar, por que vamos pegar uma coisa bem prática. Vem um pensamento de morte, porque é um transtorno mental. Ele vem com frequência. Você tem acordado, vem aquele pensamento de morte, você precisa realmente confrontar, trazer à luz o que é que está levando você até esse tipo de pensamento. Sim. Sabe, isso é possível. E isso, até repreender às vezes. Isso não requer inteligência fora do comum, sabe? É o que eu falei, uma mera observação. Discernimento é a palavra-chave para hoje, sabe, Mirtz? Discernir de onde vem esse pensamento. Ele vai me edificar? Ele vai construir algo bom para mim? Não, então deleta, pede para o Senhor deletar. E traz a luz, sabe, queridos? Traz a luz. Agora, traz a luz, sabe por quê? Talvez, aí você encontra o motivo. Sim. Então eu já sei por que eu estou com esses pensamentos. Aí entra a segunda parte. Você vai tratar com eles, sim, né? A rejeitá-los com sabedoria. Porque se você só mandar embora sem saber por que eles estão vindo, talvez ele volte, né? E a Bíblia é clara com respeito a isso, que ela diz assim, Mirtz, a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, o pecado jaz à porta, está aqui na mente, está te provocando. Você tem dentro de você um espírito maravilhoso chamado Espírito de Deus, que pode te dar sabedoria, que é o teu auxiliador, o teu ajudador. Esse gatilho está dentro de você, só você pode acionar, né? E sabe, queridos, e quando você descobre, já que você está observando, você dá o nome certinho para ele. Sim. Porque a tendência que as pessoas têm é mascarar, dar outro nome, né? Eu sei, eu estou tendo isso por conta de... E fala uma coisa
muito aceitável, muito justificável para ficar tudo bem. E às vezes não é verdade. É por isso que a sociedade está adoecendo. Claro, porque às vezes você vai descobrir que aqueles pensamentos que estão vindo repetidamente têm a ver com palavras que são fortes. Tem a ver, às vezes, com inveja. Sim. E quem quer reconhecer que é invejoso? Que são os frutos da carne, né? Porque daí virão, né? Que é uma inveja, ou que é enfim, qualquer coisa. Eu peguei inveja porque é muito comum, né? Sim. É bastante. Então você tem que observar. E assim que você discernir, você dá o nome correto, não mascara, não invente, porque não vai ajudar em nada. Chama de mal mesmo, né? Não passe a mão dizendo que é o mal bem, chama né? de mal e o bem chama de bem. É simples assim, né? E depois que você descobrir, deu o nome, você vai acolher. Agora, presta atenção nesse acolhimento. Acolher o sentimento, acolher a emoção. Agora, aí você pergunta, mas e se for pecaminoso, né? Se for inveja, como eu falei, eu dei inveja, sabe? Você não valida. Você reconhece que é inveja, você acolhe, mas não valida. Você fala, gente, eu vou tratar com isso. Eu não tenho motivo de ter inveja. Você sabe o que eu costumo fazer? Qualquer pensamento que seja ruim, porque... Tanto que o senhor falou para renovar a mente, porque existe esse tipo de pensamento. Eu costumo dizer, isso não vem de Deus, isso não me pertence. Você entendeu? Senhor, deleta isso do meu pensamento. É o caminho é a oração, a comunhão com Deus, sabe, Mirtz? Pra gente não permitir isso entrar. Sabe, tem até uma palavrinha que não tem nada a ver com cristão, mas que cabe aqui, né? Ele sempre diz assim, aceita que dói menos. Não tem essa coisa de que aceita que dói menos? Porque se você nominar, se você estiver dominando a situação, sabendo o que é, você vai poder lidar com ela, mesmo que doa no princípio, né? Eu acho assim, claro, é frustrante você descobrir, nossa, mas eu invejosa. Ué, e daí? Aconteceu. Se você não reconhecer, você não tem condição vai de mudar. Você não vai muda. se achar certinho. Aí você vai doer, você vai falar, Deus, me perdoa, foi inveja mesmo, sabe? Tal. Paulo, quantas vezes falava, né? Eu sou menor, sabe? Eu não mereço, enfim. A gente dá uma resposta muito concreta para aquilo que a gente descobre. Olhar com verdade para o que está. Por exemplo, tem pessoas que precisam perder alguns quilos e ela se olha no espelho e ela não se vê acima do peso. Eu conheço Aí se alguém chega e diz assim, nossa, você está acima do peso, aquilo dói, mas você precisa ir para frente do espelho e falar, realmente eu estou. E enxergar com a realidade. Vou fazer alguma coisa para mudar isso. É a decisão da mente, claro, é o renovo da mente. Sabe, você tem que dar essa resposta, porque você não vai deixar emoção nenhuma te governar, sabe? É claro que é mais fácil você... Até esse exemplo comum, tô acima do peso, você vai falar assim, mas isso é uma fase que eu tô passando também, então as roupas que eu tô usando, enfim, você encontra um monte de é problema da tireoide, tem um monte de desculpas que a gente desculpa não mas falta. Só vai mudar realmente quando você olha para você e fala, eu quero mudança. Sabe? Você decide, né? Você. Então, o que, pra gente fechar, porque essa conversa é longa, mas o nosso tempo não é tanto, pra gente fechar. A saúde mental verdadeira não acolhe negação. Você não pode negar, sabe? Vamos tocar, vamos olhar de frente, ver o que dá para fazer, né? Orar bastante, temos buscar um ajudador, mudança, né? Buscar mudança. Se precisar, busque uma ajuda de um nutricionista, de um psicólogo, enfim, né? Você tem várias possibilidades. Mas decida. Só não entrar nessa. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.